Hoje, faltando alguns meses para o apartamento ficar pronto, meu noivo disse: eu não sei se quero ser pai. A questão aqui é a seguinte: seu marido a pediu para fazer um A3 e ela aceitou. Eu vou botar um print aqui na tela, inclusive, vou abrir para vocês quanto que eu tenho ganhado com o YouTube nos últimos 6 meses. Antes da gente começar a responder esses e-mails aqui no Tapa da Tati, eu quero responder um comentário que apareceu no meu penúltimo vídeo aqui no YouTube. O card do vídeo tá aqui, é um que eu falo sobre as notícias bizarras de fevereiro, onde eu falei bastante também sobre eu ter criado um Apoia-se para continuar produzindo vídeos aqui pro YouTube. Inclusive, beijo pros lindos, maravilhosos que estão apoiando lá. Você deveria considerar apoiar também, antes que esse canal feche e depois você fique chorando de Tati não faz mais vídeo. Pois é, preciso da sua contribuição pra gente manter esse canal aqui. A Andrea foi lá nos comentários e escreveu o seguinte, é uma pergunta sincera dela, que eu vi que ela teve bastante cuidado para perguntar. Tati, você me perdoa? Você não acha muito chato vincular a postagem de vídeos a doações? Sério, de verdade. Eu me sinto como telespectador da Igreja da Graça. Mais uma vez, perdão. Mas eu acho péssimo isso. E falo sem ofensas, pelo amor de Deus. O YouTube não paga 80 centavos de dólares por visualização? Então, acho que você é tão talentosa e inteligente e isso desqualifica suas qualidades. Com todo respeito, tá? Beijos. Então, Andréia, vou tirar esse tempinho aqui pra te responder em vídeo também, porque eu tenho certeza que essa é uma dúvida que tá na cabeça de várias pessoas. Lembra lá em 2010, quando os criadores de conteúdo, que nem tinha esse nome ainda, a gente era tudo um bando de blogueiro e youtuber, começamos a fazer publi editorial e todo mundo batia na gente que a gente era um bando de vendido e tudo mais? Pois é. Lá já era o meu trabalho. Aqui continua sendo parte do meu trabalho. Eu já expliquei que o Acidez Feminina, ele tem outras frentes. A gente presta consultoria, a gente tem venda de produtos, eu escrevo livros, eu participo de programas de TV, eu faço conteúdo para diversas empresas para que elas divulguem nas suas redes sociais, enfim, dentre outras várias coisas. A produção de conteúdo no YouTube, ela é uma outra frente que demanda muito tempo, demanda pesquisa, demanda equipe, porque aí tem alguém que tem que vir me ajudar aqui a gravar, tem alguém que tem que me ajudar a editar, tem alguém que tem que monitorar os comentários. Eu mesma faço todas essas funções junto com as pessoas que participam aqui comigo da equipe. Tenho tempo de sentar aqui, o desgaste da imagem, porque algum dia eu posso falar uma grande merda e a minha vida inteira acabar, ser cancelada, entendeu? Então, antes de mais nada, eu acho importante você começar a enxergar todas as pessoas que produzem conteúdo com recorrência enquanto pessoas que trabalham com isso. Porque além dessa frente ser uma das mais custosas empresarialmente, enquanto negócio para a Acidez Feminina, ela também é uma das que mais demanda tempo, porque a gente tem que gravar o vídeo, tem que monitorar o vídeo, tem que montar a estrutura aqui, tem que posicionar a porra toda e depois tem que fazer a divulgação do vídeo durante várias semanas, tem que editar cortes para poder divulgar esse vídeo aqui. Então, quando você começa a enxergar isso como um trabalho, eu acho que muita gente durante a pandemia começou a ter mais ou menos uma noção do trabalho que é fazer vídeo, fazer live e produzir conteúdo, porque estava trabalhando de home office e basicamente o trabalho era feito por esse meio, entendeu o quanto é trabalhoso. Mas mais do que isso, nós estamos num momento da produção de conteúdo em que as coisas estão muito diferentes. E existe essa movimentação do mercado que está se iniciando já há algum tempo para que as pessoas que são engajadas com certos produtores de conteúdo possam fortalecer o trabalho para que essa pessoa continue fazendo o que ela faz. E pare de depender, por exemplo, de publi editoriais. Porque quem fala sobre coisas sensíveis geralmente não vai ser abordado pela marca X, que é bonitinha. Eu queria muito citar marcas aqui, mas eu acho que eu vou fechar ainda mais portas. Mas, por exemplo, eu falo sobre maternidade real e eu jogo muitas coisas reais para vocês, como eu me sinto, como é a minha relação enquanto mulher e agora com essa função de mãe e tudo mais. O simples fato de eu falar as coisas de uma maneira que não é romantizada fecha as portas para mim para empresas como a Pampers, por exemplo, porque eles utilizam uma mensagem totalmente diferente da minha para conseguir vender o produto deles, que é mais romantizada, que a maternidade é maravilhosa, a mãe é um anjo que caiu do céu, é santa e tudo mais. Pampers, eu tô sendo bem exagerada aqui pra galera entender o conceito, entendeu? Eu sei que enquanto marca é um conceito muito maior por trás disso, mas você entendeu. Sabe? Então algumas coisas muito simples acabam fechando várias portas. E eu trato de assuntos muito sensíveis, por mais que eu não esteja falando abertamente sobre sexo agora nesse momento. Sacou? E eu sou capaz de apostar com você que nos próximos anos a gente vai viver essa transformação e os produtores de conteúdos vão ser mantidos
pelas pessoas com as quais têm interesse pelo que eles fazem. Sobre o YouTube pagar 80 centavos por visualização? Senhora, você realmente acha que se fosse isso eu estaria aqui falando para vocês contribuírem? De onde se tirou esse valor? Que isso? Seria o meu sonho? Eu acho que em nenhum momento da minha existência de youtuber eu ganhei 80 centavos por visualização. O esquema de remuneração do YouTube, ele funciona de uma maneira muito complexa. E aí eu precisaria de um vídeo inteiro para te explicar. Se você quiser, deixa aí nos comentários. Se muita gente quiser, eu até faço. Mas tá muito distante disso. Eu vou botar um print aqui na tela, inclusive. Vou abrir para vocês quanto que eu tenho ganhado com o YouTube nos últimos 6 meses. Para vocês perceberem que não é nem metade de um salário mínimo a média. Olha aqui para você ver, ó. Esses valores eu já coloquei lá na plataforma, no Analytics, enquanto reais mesmo, valor em real, pra você entender. Se eu colocasse dólar lá, você ia achar que era muito dinheiro, mas eu já converti, lá ele dá a opção de converter e tá aí. Se você somar todos esses valores e dividir por essa quantidade de meses, você vai ver que não dá uma média de R$600 por mês. Isso não paga 1/4 do salário do meu editor. Ou seja, de alguma maneira, há algum tempo, eu venho pagando para trabalhar produzindo vídeo, entendeu? E é por isso que eu falo, se você curte o conteúdo da Acidez, se em algum momento eu conseguir plantar algum tipo de semente para você repensar coisas ou analisar o mundo de uma maneira diferente, contribui lá com a gente no Apoia-se, apoia.se/acidez feminina. Já tem uma galera contribuindo lá, mas se a gente não conseguir atingir as metas, eu infelizmente vou precisar demandar todo esse tempo, cuidado e equipe que eu tenho para as outras frentes da Acidez feminina que se pagam, sacou? Porque pensa você aí, se você tivesse uma padaria, por exemplo, quanto tempo você ia conseguir manter o pagamento do seu funcionário recebendo R$200? Sendo que seu funcionário ganha um salário mínimo, entendeu? Ou compra os meus livros também, compra lá na minha loja, isso também ajuda pra caralho. Me chamo Bia. Preciso de um conselho para minha parente. Chame-a de Bia. Brincando. Rosa. Porque senão vai virar uma grande bagunça na nossa cabeça, né? O marido dela a atraiu e ela descobriu lendo mensagens no celular dele. Eles têm uma filha adolescente de relacionamentos passados e um filho juntos de 4 aninhos. Ela decidiu manter o casamento, mas sua sanidade mental tá pagando o preço. Ela anda uma pilha de nervos e tomando antidepressivos fortíssimos para assimilar sua nova realidade. Mas a questão aqui é a seguinte: seu marido a pediu para fazer um A3 e ela aceitou. Isso vai ser a gota d'água no relacionamento dela. Tentei aconselhar, mas ela não ouviu. Me disse que ia tentar sim e pediu minha ajuda para levá-la a lugares para acontecer mais naturalmente. O que você tá falando? Mas admitiu que só faria para agradá-lo e não por vontade própria. Minha opinião é que se não é algo que ela realmente quer, as chances de se arrepender e até do marido gostar e depois querer mais vezes e no fim terminarem são altíssimas. E aí, Tati, o que mais dizer para mudar a cabeça da Rosa em relação a essa coisa A3 que eles estão querendo fazer? Eu odiaria ver a família dela se desfazer assim. E criança não sabe separar a briga dos pais de si. E a primeira filha dela cresceu nessa posição, sem o pai, porque o primeiro marido a traiu e ela se separou. E eu não gostaria de ver meu afilhadinho crescer nessa mesma conjuntura familiar. Querida Bia, preciso dizer uma coisa para você, que vai contra várias coisas que eu já disse aqui nesse canal. Eu espero que você compreenda a minha visão. Eu acho que ter aceitado essa coisa A3 é a solução para a sua querida amiga Rosa. Você acredita? Porque eu acho que se ela já tá nesse grau onde ela tá precisando tomar remédio, que ela tá totalmente uma pilha de nervos, ela tá com essas questões todas emocionais e isso tá ebulindo nela, tá tipo um vulcão em ebulição, ela já tá um passozinho assim de meter o pé nessa porra e ir embora. E às vezes, se confrontar com essa questão que ela aceitou, mas que no fundo não tá querendo, pode ser o empurrãozinho que ela precisava para meter o pé nisso, ou às vezes até para conhecer alguma outra pessoa que vai alertá-la disso. Porque o que acontece, Little querida, como tem dito os jovens por aí? Geralmente, esse tipo de conselho que você tá dando para ela, quando é dado por uma pessoa muito próxima e você é madrinha do filho dela, então você é bastante próxima, ele não tem tanto valor quanto tem uma pessoa que ela conheceu ontem e que vai jogar umas verdades na cara dela. Infelizmente, a vida é assim, a gente aceitou, é assim que é. E é por isso, inclusive, que vocês mandam um e-mail pra mim, porque quando eu falo aqui, mesmo que eu fale a mesma coisa que a sua amiga falou, tem um peso diferente, não é mesmo? Então não sofre não, cara. Seja fonte de apoio pra ela. Ela vai te falar, eu quero isso, aquilo outro, eu tô fazendo isso, aquilo outro. Você escuta, apoia e tá sempre junto. E vai momentaneamente, rotineiramente, dando seus pitacos pra ela entender a sua posição dentro dessa história toda. De que é que ela precisa sair fora disso, que não tá fazendo bem pra saúde mental dela e nem pra saúde mental das crianças dela. Mas, ao mesmo tempo, cada pessoa precisa de um tempo específico e, às vezes, de situações específicas pra abrir o olho. Talvez essa seja a solução dela.
Sou Bia e queria uma opinião. Eu sempre soube que ter filhos não era uma opção pra mim. Eu não quero ter filhos. E todo relacionamento que eu entrei, sempre fui sincera desde o início. É o Fábio Porchat que mandou aqui essa. Inclusive, eu precisava muito comentar sobre o Fábio Porchat, não é mesmo? Hoje, faltando alguns meses para o apartamento ficar pronto, meu noivo disse: eu não sei se quero ser pai. Uai, como assim? Você não sabe? Porque eu pensei que era claro pra ele, sempre perguntei se ele queria ou não, e ele dizia claramente que não. No caso, estamos há 4 anos juntos e agora estou em dúvida sobre o nosso futuro. Pra mim, sempre foi mais fácil decidir pelo sim e pelo não. Como assim? Você tá falando que você é mais decidido? É isso que você quis dizer, né? E agora, o que eu faço? Essa união tá fadada ao fracasso? Observação. Eu e ele somos extremamente amigos, somos próximos, parceiros e totalmente apaixonados. Nós não brigamos e existe muita compreensão dos dois lados. Eu não sei você que está assistindo aí, mas eu acho que a resposta para a pergunta da Bia de e aí, estamos fadados ao fracasso? É não. Primeiro, porque toda relação, quando termina, vamos supor que um dia pode ser que termine por esse motivo ou por infinitos outros. Quando uma relação termina, vamos deixar isso bem claro, isso não significa que você perdeu todo o tempo que você viveu com aquela pessoa. Tem muita gente que coloca isso na cabeça e fica se martirizando por causa disso. Não, velho. Significa que você viveu uma experiência com uma pessoa que em algum momento não deu certo. É assim e faz parte da vida. É assim com amigo, é assim com trabalho e é assim, pode ser assim com relacionamento também. Tem que focar naquilo que foi positivo, inclusive, caso você tenha passado por algum tipo de problema grande, focar em que você sabe agora que esse tipo de problema você não quer mais. Sobre ele te dizer que não tem certeza se quer ou não ter filhos. Bom, aí nesse caso, como vocês são próximos e amigos, você vai sentar pra ele e falar: deixa eu te falar, faz muito tempo que eu já decidi e minha opinião não vai mudar. Eu preciso deixar isso muito claro para que você já entre nessa sabendo qual que é a minha posição. Minha posição é: não vou ter filho, não quero ter filho, não é pra mim, não funciona comigo, mesmo que você mude de ideia. Como você se sente em relação a isso? Ser clara de maneira gentil não faz de você uma pessoa ríspida ou que tá deixando de amar ele de alguma maneira. Muito pelo contrário, demonstra que você tem preocupações com o sentimento dele e como ele pode vir a reagir ao longo do processo. Daí, se ele continuar falando pra você: olha, eu tô nesse momento em que eu não tenho tanta certeza, aí eu vou te dizer o seguinte: quando você define que você vai se casar com alguém ou ter uma relação monogâmica em que vocês vão ficar juntos, só vocês mesmos, e vão dividir despesas e conquistas e etc., você tá apostando suas fichas, cara. Você tá, de alguma maneira, demonstrando que você tá disposta a ver onde vai dar certa coisa. E isso é relacionado a vários e infinitos aspectos que muitas vezes você nem parou para pensar. É importante que você tenha parado para pensar na questão dos filhos, porque essa é uma questão primordial que pode vir a envolver uma terceira pessoa que não tem culpa de nada dessa relação que vocês estabeleceram, que é um filho indesejado. Mas tem muitas outras questões que a gente não analisa e que a gente está arriscando à medida que a gente escolhe ter uma relação duradoura, profunda e próxima desse tipo. Porque a vida vai evoluindo, as questões vão evoluindo, a relação vai ficando mais complexa e você não tem muito controle disso. E aí a pergunta que fica para você é: se ele te disser eu não tenho certeza, isso significa que eu não sei se é sim e não sei se é não? Você ainda assim vai estar disposta a arriscar? Consciente agora? Porque ele poderia simplesmente ter mudado de ideia depois que vocês casaram e você não saber disso. Ele pode te falar que agora é não, né? Ter te falado que agora é não o tempo inteiro, mas depois que você se casar, ele fala: agora eu não sei, acho que eu quero. Você já estava correndo esse risco, só que inconsciente. Agora você está disposta a correr esse risco consciente? E você que está assistindo, fala de uma maneira honesta aqui nos comentários o que você faria se você estivesse no lugar dessas duas Bias. Vamos ver, às vezes alguém tem outra solução aí melhor que vai servir para elas. Escreve aí, participa, porque a gente contribui para a galera resolver as tretas delas lá. E não esquece de passar lá no Apoia-se e deixar a sua contribuição para que o Acidez Feminina continue resistindo. Tô esperando ver seu nome lá, hein? Homens, especialmente os homens, que eu sei, 50% do público desse canal é masculino. Vai lá, apoia, que eu sei que esse tipo de conteúdo que eu faço aqui é raro, especialmente para as pessoas que é da nossa geração, que tem a mesma idade que eu ou até um pouco mais velha que eu. Então contribui para que ele continue existindo.